Fala galera iluminada aí, certinho? Tudo beleza contigo? Tudo bem por aí? Vamos lá então para mais essa semana aí, a gente começando, né? Um novo vídeo, como toda semana que eu tô conseguindo agora postar, né? Toda semana, toda segunda-feira. Se você está chegando agora, meu nome é Alessandro Asos, eu sou administrador do Cartilha de Iluminação Cênica, que é um canal destinado somente, né, à discussão referente à temática da iluminação cênica e tudo que acerca, né, realmente a questão da iluminação em geral, mais voltado para a iluminação um pouco mais artística, né, que eu chamo, né, que é a iluminação mais cênica. Antes hoje de falar o vídeo, eu gostaria de fazer um convite. Você, por acaso, já viu meu novo blog, minha nova plataforma? Ainda não? Você não sabe o que você está perdendo. Eu estou passando todos os posts, né, que eu tinha no Cartilha de Iluminação Cênica, né, pelo Blogspot. Agora, aos poucos, ele está sendo colocado pelo meu site. Está uma plataforma bem mais dinâmica, né? Ou seja, eu estou reeditando todos os posts, estou revendo um monte de informação. Mesmo porque ela tinha posts de 6, 7 anos atrás, então muita coisa ali o link já não usava mais, já não existia mais, então eu estou também reeditando, né, e reestruturando tudo isso, né, deixando de uma forma muito mais fácil de ler, muito menos complexa como era no outro. E eu tenho um post especial, né, que eu estou chamando de Iluminação e Designer, que na verdade assim, eu estou pegando, né, a história, mostrando também um pouco da história e um pouco também do trabalho dos grandes designers, né, que fizeram história, que se tem registro, tudo, desde profissionais que antecedem aí há mais de 100, 150 anos e por aí vai, até os mais atuais. Na semana passada, se você ainda não viu, é muito legal para você ver, foi um trabalho, eu coloquei uma luminária da Mercedes-Benz Style, que foi uma parceria junto com a ETEMID, né, que é um dos maiores escritórios de designers do mundo, é um escritório italiano. E é muito interessante assim que eu apresentei, né, ali um pendente chamado Ameluna, né? Então vejam lá para vocês entenderem o porquê desse nome, que é extremamente moderno, né? E ao mesmo tempo essa semana eu vou estar lançando um post especial sobre o Paul Hennessy. Paul Hennessy, ele foi ele é uma referência, né, dentro da história do design de luminárias. Ele foi um arquiteto que se especializou nisso e até hoje, né, o design dele, né, para luminárias é copiado. A gente vê muita coisa dele. Se você não conhece, espera que essa semana vai estar sendo lançado e acompanhe também, né? Será um prazer enorme caso você veja, caso você goste também de estar dando esse feedback. Então, vamos lá então para o vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje, gente, eu quero estar falando de uma coisa extremamente assim que eu considero importante, que é a questão da ferramenta, né? Quais as ferramentas que a gente tem para o nosso trabalho? Você já parou para pensar nisso? Eu gosto muito de estar falando dessa questão de ferramenta. Quem já fez os cursos presenciais comigo sabe disso, e eu gosto de falar muito bem disso, porque nós temos que dominar as ferramentas. Por que eu digo isso? Muitas vezes eu recebo profissionais, né, converso com profissionais e às vezes me assusta a forma com que ele depende de uma determinada ferramenta. Quando a gente fala de ferramenta, eu sei que muitas vezes a gente tem que ser preciso, né? Para a gente poder entender isso melhor, é como se a gente pegasse um alicate universal. A gente sabe que, por exemplo, um alicate universal não é a mesma coisa que um alicate de bico, né? Ou seja, eles podem ter a mesma função de pegar, agarrar para tirar algo, mas são usados de formas diferentes. E a mesma coisa acontece com nossa profissão. Quando nós escolhemos determinado aparelho, né, porque ele vai determinar a questão da ótica, ele vai determinar a questão do brilho, ele vai alterar, por exemplo, se eu ainda trabalho com grande parte da nossa iluminação, ela com lâmpada de filamento, então altera de um aparelho para o outro, altera de marca, né, e por aí vai. E tudo isso é ferramenta para o nosso trabalho. Só que ao mesmo tempo eu tenho que ter uma certa cautela com tudo isso, porque eu sei que não é todo lugar que eu vou encontrar a ferramenta adequada para aquilo que eu quero. De repente eu posso estar chegando num local que um PC que eu peço para trabalhar, nele não vai ser igual ao PC que eu trabalhei em outro local, né? Hoje em dia também, né, tá falando do PC,
Alguns dos PCs ele não tem mais aquela lente límpida, né, como a gente via antigamente. Alguns dos PCs ele tem uma lente um pouco chamuscada, ela parece um foco 2, vamos colocar assim, um foco é medium fluid, né, da lâmpada par. E eu gosto de estar falando isso porque muitas vezes a gente se prende a isso de tal maneira que a gente não consegue trabalhar se não tiver aquilo. E como toda ferramenta, às vezes a gente tem que adequar, né? Como eu falei o exemplo ali no início, né? Eu posso ter um alicate universal que vai servir para muita coisa, mas de repente a gente sempre acaba às vezes utilizando um alicate de bico porque a gente não encontra e a gente tem que fazer aquele serviço a tempo. Pode muitas vezes não ficar adequado, né? Mas assim, ele vai dar o resultado pelo menos aproximado daquilo que eu quero. Muitas vezes na correria a gente tem que adequar também o material, né? É diferente, por exemplo, se eu for, vamos jogar aí num dentista, ele tem que ter as ferramentas trabalhando, mas por quê? Porque ele está ali no local dele, né? Ali é o lugar que ele trabalha, é o lugar que ele está todos os dias, e ele também tem adequação, né, de tudo aquilo. Agora eu tenho certeza que se ele for, por exemplo, para um outro consultório, está jogando um exemplo, ele pode muitas vezes, e se faltar algum material, o que ele vai ter que fazer? Ele também vai ter que se virar, né? Então para a gente aprender a ter esse jogo de cintura com as ferramentas. E quando eu digo ferramentas, são o que? As lâmpadas são os projetores que trabalhamos, os moving lights também é a mesma coisa, né? A gente sabe que hoje em dia nós temos os beams, os washes, os spots, a gente tem que aprender um pouco a se adequar com eles. É como assim, que nem eu não gosto muito do beam, mas se só tiver o beam, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a trabalhar com ele. Então a gente tem que aprender a dominar as ferramentas. Você quer ver uma outra ferramenta também que é extremamente importante a gente tá dominando, porque ela está vindo com tudo, os softwares, né? E os softwares estão vindo com tudo, né? Eu lembro que alguns anos atrás pouquíssimas empresas tinham software de iluminação para o entretenimento, né? Dentro da área da arquitetura não, ela está muito mais desenvolvida, muito mais arraigada, já é isso. Mas dentro da área do entretenimento era uma empresa ou outra que tinha. Hoje não, hoje você encontra muito mais. E a gente vai ter que se adequar porque o futuro, né, tende a diminuir mais essas mesas, as consoles, né, digitais. Não que elas não vão deixar de existir, eu acredito que não, acredito que elas vão existir sim, né, mesmo porque o software ele ainda não, assim, a gente não tem muita confiança ainda nele, né? Ele pode dar certos problemas, tudo. Eu estou falando assim pelo pouco que eu já trabalhei. Se eu estiver enganado, por favor, entre em contato comigo que a gente pode estar conversando sobre isso, que eu acho muito legal a gente ter esse feedback. Mas assim, a tendência do software, né, ser trocado pela console, ela é muito grande daqui a alguns anos. A mesma coisa toda essa linguagem digital, né? A tendência também é que futuramente as lâmpadas de filamento também não existam, mas até lá com certeza o LED já vai estar muito mais aprimorado, ou com certeza ele já vai estar ultrapassado com uma nova tecnologia, que são as coisas que estão surgindo por aí. Então, começar a dominar essas ferramentas é muito importante para nós que trabalhamos com iluminação. Independente de você trabalhar com uma iluminação cênica ou uma iluminação voltada também para a arquitetura. Tudo isso é extremamente importante a gente estar conhecendo. E com certeza, gente, a partir do momento que você conhece muito bem suas ferramentas, você as domina muito mais, você tem muito mais poder de argumentação sobre elas. O porquê que eu quero aquilo, por que eu quero determinado refletor com determinado filtro, então por que eu quero determinado moving, por que eu seleciono determinada console, determinado software, o que isso vai me auxiliar. Então tudo isso é ferramenta, a gente tem que dominar. E uma coisa que eu deixo claro, as ferramentas não podem dominar a gente. Às vezes eu vejo, né, dentro do mercado digital, muita gente, né, dependendo do software para fazer. Você não pode depender do software. Você tem que dominar o software, não o software te dominar. Porque às vezes eu vejo que acontece isso, né? Às vezes o profissional ele depende tanto de determinada console, quando chega no local e não tem, e aí? Como você vai se virar? Então você tem que conhecer pelo menos o geral, a não ser de repente que você viaja com as suas ferramentas, com o seu material, né? Aí sim, né, é muito mais fácil, muito mais prático, mas a gente sabe que a grande maioria não viaja com isso. Os shows fazem muito isso, os shows acabam viajando, né? Eles montam uma determinada planta e vai viajando com aquilo. Então você tem que dominar tudo aquilo, não ele te dominar. Então toma muito cuidado com essa questão das ferramentas.
Bom, né, era isso que eu queria estar deixando, tá conversando com você hoje e tá jogando para a gente poder conversar e pensa mais um pouquinho a respeito disso, dessa questão de ferramentas. Então, se você gostou do vídeo, pode estar deixando um joinha, se inscreva no canal caso você não conheça, entre lá também no blog, acesse o blog para você estar conhecendo um pouco mais sobre todo o trabalho que eu tenho e para a gente poder estar conversando um pouco mais. Então, olha, agradeço, tenha uma excelente semana e luz sempre. Valeu!